Qual a primeira coisa que você tem que saber ao descobrir que seu filho é autista? Meu nome é Caroliane, eu sou fonoaudióloga e coach de mães e vou tirar essa dúvida para você. Esse vídeo é para você que acabou de receber o diagnóstico de autismo ou até mesmo para aquele pai ou mãe que já recebeu o diagnóstico há um tempo e tem essa dúvida. Serve também para professores, que às vezes eu vejo que os professores também acabam cometendo esse erro. Bom, como é que você vai se referir a uma criança? Você vai chamá-la de autista, de pessoa com autismo, de transtorno de espectro autista, de Asperger, enfim. Existem várias nomenclaturas. Mas o importante é lembrar que antes do diagnóstico existe uma criança, existe um adolescente, um adulto, e que aquele diagnóstico, o autismo, é uma soma de características que a criança apresenta e que estão dentro do espectro autista. Mas a criança ela é muito mais do que somente aquelas características. Existem algumas crianças que são mais espontâneas, mais engraçadas, já outras são mais sérias, mais irritadas, e você vai associando tudo ao autismo. Ele é muito irritado, ele é muito estressado, ele é muito impaciente. Tem pacientes meus que eu brinco com os pais. Olha, se ele não fosse autista, ele seria impaciente também. Se ele não fosse autista, ele também seria assim. Porque tem coisas que você vê que é da criança. São coisas que você vê que é da essência mesmo da criança. E que se ela não fosse autista, ela também apresentaria tais características. E a gente acaba colocando tudo dentro da caixinha do autismo. Tudo associando e justificando no autismo. Aí você deve estar se perguntando, Carla, mas como é que eu vou me referir ao meu filho então? Como é que eu vou chamar o meu aluno? Muito simples, pelo nome. Seu filho não tem nome? Eu vi uma imagem semana passada que me marcou muito e por isso que eu decidi gravar esse vídeo na semana da conscientização do autismo. Era um senhor sentado e o outro em pé de costas, pensando alto. Um deficiente físico, aleijado, cadeirante. Como é que eu chamo ele mesmo? Aí ele, meu nome é Alberto. E isso me deu um clique, é isso. A gente fica muito discutindo, tem que chamar de TE agora porque mudou, a DSM-5 mudou para transtorno do espectro autista, mas eu já conversei com uma autista adulta e se você se colocar no lugar de um autista adulto, será que é legal ser chamada de transtorno? E assim, ele é uma pessoa com autismo, ele é uma pessoa autista. Uma vez a mãe veio me questionar, você tem que falar com autismo, porque ele tem um autismo. Quando você diz pessoa autista, você está limitando a pessoa, colocando ela na caixinha do autismo, como se ela só fosse aquilo e nada mais. E eu fiquei me questionando. Eu normalmente falo autismo ou autista, até porque é mais simples, de fácil entendimento, do que transtorno do espectro autista. Mas o mais importante é você entender que quando você se referir ao seu aluno, não precisa dizer, eu sou professora daquela criança autista. Não, eu sou fulana professora de Joãozinho, eu sou fulana professora de Maria. Não precisa você colocar o diagnóstico, o rótulo à frente da criança. Sempre coloque o nome da criança. Todo mundo sabe na escola que ele é seu aluno. Não precisa colocar o autismo como uma principal característica que vai resumir aquela criança. Uma dica para você, pai e mãe. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre preconceito. Como você se aproximar e falar para as pessoas que seu filho é autista. Você não vai chegar no ambiente e dizer, olha, meu filho é autista, ele é autista. Não, você não vai chegar já rotulando. Você pode chegar e apresentar, olha, meu filho é Joãozinho, tem 5 anos, é uma criança muito carinhosa, muito alegre, desenha maravilhosamente bem e ele é autista. O autismo vai ser apenas uma característica dentre tantas outras que o seu filho tem. E é bom você fazer isso até para criar um exercício de você olhar para aquilo que seu filho consegue fazer, que são as potencialidades, e não as dificuldades. Porque se a gente ficar sempre colocando tudo na caixinha do autismo, a gente corre o risco de justificar algumas coisas. Por exemplo, meu filho não lê ainda porque ele é autista. Meu filho não escreve porque ele é autista. A gente começa a se apegar a esse rótulo como uma desculpa. Eu vejo muito professor às vezes fazendo isso. E é a maior dificuldade que eu tenho com a questão do diagnóstico. É quando a pessoa coloca o diagnóstico à frente e usa ele como uma justificativa das dificuldades. E não enxerga as potencialidades da criança. Não enxerga aquilo que a criança consegue fazer por ela mesma. Porque às vezes acabam até subestimando. Oxe, fulano conseguiu fazer isso. Eu não esperava isso dele, porque ele é autista. Se você perceber que o diagnóstico
se tornou algo limitante para o seu filho? Quando eu digo limitante, é no sentido de você, pai, mãe ou profissional, colocar tudo na caixinha do autismo. Justificar tudo no autismo. Ele não consegue fazer isso porque ele é autista, ele não consegue ler porque ele é autista. Você tem que repensar isso. Parar de colocar todas as características ruins, toda a culpa no autismo. Toda criança, independente de diagnóstico, ela tem habilidades e também tem dificuldades. E a gente precisa enaltecer e focar nas habilidades, naquilo que a criança tem de bom. Porque toda criança tem habilidades. O seu filho pode desenhar muito bem, o seu filho pode nadar muito bem, o seu filho pode ser um excelente judoca. E isso independe de diagnóstico. Procure descobrir o que seu filho tem de bom, o que ele faz de bom. Busque focar nas habilidades. Aí você pode pensar, Carla, mas meu filho não fala. Mas ele desenha? Ele desenha muito bem? Foque nisso. Carla, meu filho tem dificuldade de interagir, ele não brinca com outras crianças, mas ele está indo muito bem na aula de judô. Isso é bacana, porque o esporte exige que a gente trabalhe em equipe, que a gente interaja com outras pessoas. Então, assim, o diagnóstico ele existe, ele serve como um direcionamento no tratamento. Quando o médico ele dá o diagnóstico, serve muito para a questão do diálogo até entre os profissionais que acompanham e também para dar um direcionamento, porque o tratamento para uma criança autista é diferente de uma criança que só tem atraso na linguagem. Provavelmente o seu filho que é autista precisa de fono, TO, psicólogo, natação, musicoterapia, outras atividades do que uma criança que só tem atraso na linguagem que vai ser tratado com o fono apenas. Então o diagnóstico ele também serve como um direcionamento, mas nunca como algo limitante, como algo que vai justificar aquilo que a criança não consegue. Eu recentemente recebi um adolescente no consultório de 13 anos, autista, que ele troca tudo na fala, tudo mesmo. Ele tem troca de criança de 2, 3 anos. E às vezes eu percebo que ele mesmo faz esse comentário. Eu não consigo porque eu sou autista. Não, você consegue sim. Então assim, empodere seu filho, encoraje seu filho, mostre que ele consegue. Você tem que acreditar no seu filho antes de mais ninguém. E principalmente, busque profissionais que acreditam no seu filho. Busque profissionais que acreditam no potencial do seu filho. Corra de profissional que seu filho não vai falar, seu filho não sei o quê, não sei o quê. Não é se iludir. É buscar focar no positivo. Certa vez eu recebi no consultório um paciente com 7 anos que a primeira fono chegou para ele e disse, olha, mãezinha, seu filho não vai falar. Seu filho é autista e ele não vai falar nada, não vai escrever, não vai ler, não vai fazer nada. Se conforme, ele não vai olhar para você, enfim. Aquele discurso bem negativo. Foi o que a mãe fez. Eu já tenho um não, eu vou correr atrás do sim. E ela correu, batalhou, e hoje ele fala muito bem. Conta histórias, lê, escreve. Tem as estereotipias dele ainda? Tem dificuldade de interagir, tem as limitações, mas as potencialidades dele foram trabalhadas muito mais do que ficar focando só no que ele não conseguia. Ele conseguiu ascender de uma forma que hoje ele está, para você entender, eu dei alta para ele. Porque ele já está no nível de linguagem, assim, de narrativa, de escrever, tudo. E a mãe olhava para mim e dizia, e a primeira fonte disse que ele não falava. Então, assim, que ele não ia falar. Então, o autismo tem dessas coisas. A gente acha que a criança não vai avançar, que a criança não vai falar, que a criança... E de repente a criança fala. O que mais está tendo agora são casos de crianças falando com 6, 7 anos. Eu não estou falando aqui para você se iludir, até porque a comunicação é muito mais do que a fala. Já falei isso em vários vídeos. Existem outros tipos de comunicação. O olhar, o sorriso, a não verbal, o apontar. Até a comunicação alternativa, quando a criança não fala. E você pode também utilizar recursos alternativos. Mas assim, a gente não tem como prever. Seu filho vai falar daqui a 3 anos. O seu filho nunca vai falar. Então assim, já que você já tem o não de algumas pessoas, busque o sim, estimule, corra atrás. Procure saber quais são as habilidades que ele tem, observe o que ele faz de bom e foque nas habilidades. Não reduza tudo, não resuma a vida do seu filho apenas ao autismo, a caixinha do autismo, de dizer ele não faz isso porque ele é autista e tá tudo certo e vai ficar por isso mesmo. Quanto mais você correr atrás, quanto mais você buscar ajuda profissional, profissionais que acreditam no seu filho, no potencial dele,
mais chances ele vai ter de avançar lá na frente e de ser um adulto independente, de ter uma vida com autonomia, trabalhar, casar, enfim, ter mais chances de ter uma vida funcional. Eu selecionei esse tema por causa da Semana da Conscientização do Autismo. Essa mesma semana eu liberei uma entrevista que eu fiz sobre a intervenção precoce com uma psiquiatra infantil, falando sobre a importância da intervenção precoce para aqueles pais que acabaram de receber o diagnóstico muito cedo e também para aqueles pais que receberam já um pouco tarde, para que eles não percam as esperanças, porque eu sempre trabalho focando no positivo. Eu sempre trabalho acreditando naquilo que o meu paciente tem de bom, naquilo que ele tem de potencial. Porque se for para focar nas limitações, ele não precisa de fono. Se for para dizer que ele não vai falar, para que ele vem para mim? Eu sempre questionei isso. Como é que um profissional diz, ele não vai falar? Nem adianta. Para que existiria fonoaudiólogo? Seu filho ele nunca vai conseguir ter um comportamento, assim, ter habilidades sociais de chegar e cumprimentar as pessoas e dar tchau e dar bom dia e tal. Sim. Para que ele está no psicólogo? Para que existe psicólogo? Não teria sentido. Busque sempre profissionais, repito aqui 1 milhão de vezes, estou sendo promissa, porque tem que botar isso na cabeça. Procure profissionais que acreditam nos seus filhos. E você também, você acredita no seu filho? Eu encerro meu vídeo com essa pergunta, com essa reflexão, que tem que partir de você. Não dizer na frente do seu filho, você não consegue fazer isso porque você é autista. Eu não sei se tem pais que fazem isso, eu espero sinceramente que não. Eu acredito que vocês fazem o contrário. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aqui seus relatos de experiência, suas dúvidas, seus comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.